graça e a paz de Jesus, irmãos. Em primeiro lugar, um bom dia a todos vocês que estão conosco aqui. Eu quero dizer que você que também está aí do outro lado, obrigado pela lâmpada. Você que está aí do outro lado da internet junto conosco. Você faz parte da Igreja de Jesus, assim como eu faço e como, graças a Deus, todos nós aqui fazemos. É um prazer estarmos juntos novamente. Quero desejar a todos os irmãos aqui presentes e também à igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, um feliz ano novo, oficialmente. Deus abençoe cada um de vocês e que esse ano possa ser um ano próspero em todos os sentidos na sua vida, nas suas realizações, e que nós possamos continuar caminhando juntos, né, mais esse ano, em nome de Jesus. Eu quero começar hoje trabalhando com os irmãos uma carta que é muito importante para a nossa vida, que é a carta de Paulo aos Gálatas. E você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas, eu vou usar a versão NVI, então o irmão pode colocar aí, e nós vamos trabalhar em cima dessa versão que vai ser mais fácil para que você compreenda. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no que a gente vai falar, tanto você que está pela internet, como você que está aqui. Quero lembrar que esse é um momento de comunhão cristã, não importa onde você esteja. Eu sempre digo que nós não estamos limitados pelos muros, nós não estamos limitados pelas paredes, nós não estamos limitados pela placa, nós não estamos limitados, nós estamos muito bem unidos em Cristo. Então não importa onde você esteja. Agradecer à igreja por essa base que nós temos, de poder compartilhar com centenas de irmãos pela internet. Obrigado, varão. Centenas de irmãos pela internet, através dessa mensagem. Um grande abraço ao nosso irmão Mário, lá do outro lado também, da nossa igreja lá em Valinhos, junto com todos os irmãos que lá estão. Enquanto eu vou dando os lembretes, quero lembrar os irmãos que a semana que vem nós teremos a ceia do Senhor. Então, por gentileza, não esqueçam disso. Lembre-se sempre dessa visão. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem participação comigo. E os irmãos que estão pela internet também, né, preparem aí o seu pão sem fermento, prepare aí também o seu vinho ou um suco de uva bom, que é um momento especial. Ceia do Senhor sempre é um momento especial. Então, por gentileza, e a ceia do Senhor a gente sempre tem um presente a mais, né? Porque nós temos, além da pregação normal, nós temos mais uma pregação da ceia. Então, os irmãos, por gentileza, lembrem-se disso. Eu quero lembrar também que o nosso canal Pela Bíblia está no ar a todo vapor, todos os dias, irmãos, tem uma palavra de Deus para vocês. Eu quero muito falar com a igreja esse ano de 2024. Existem muitas previsões aí na internet, como começa a acontecer todos os anos. Então, né, o pessoal já fez moda nesse negócio aí. Então, se Jeová permitir, eu quero também trabalhar com os irmãos essa questão de 2024, falar um pouco sobre os acontecimentos que estão previstos aí, falar um pouco sobre em que nós podemos acreditar, em que nós não podemos acreditar, não devemos acreditar. Né? Tem muita gente fazendo muito estardalhaço em torno disso, tem gente até dizendo que a grande tribulação já começa agora em 2024. Então, irmãos, a gente precisa estar sempre conectado com a palavra de Deus, porque senão a gente acaba se perdendo no caminho, a gente acaba se enganando ou nos deixando enganar. Porque tudo vai do jeito que a gente permite, né? Então eu quero trabalhar com vocês e assim, a garantia que eu posso dar a vocês é a própria palavra de Deus, não tem outra, tá? Mas a gente precisa se livrar, porque senão daqui a pouco começa, irmão, aí já a se movimentar como nos dias de Paulo. Paulo teve que chamar a atenção dos Tessalonicenses na segunda carta, porque na primeira muitos entenderam algumas coisas que Paulo tinha dito de modo errado, e aí começaram a achar que Jesus já estava voltando naquela semana. Claro que hoje é diferente. É que hoje, irmãos, nós estamos vivendo vale a pena eu ganhar esse tempo, não é perder não, é investir esse tempo aqui na sua vida.
Vale a pena a gente investir esse tempinho aqui para falar para você que internet hoje é dinheiro. É dinheiro, tá? Então, o pessoal tenta colocar temas muito mirabolantes para trazer a sua atenção, para você poder dar um like, para você poder compartilhar aquele assunto, e são pessoas muitas vezes irresponsáveis no que estão dizendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não se iludam. Lembre-se sempre disso. Qualquer forma que você vê que é ali extremista, começou a falar coisas que você não ouve aqui na igreja de Jesus Cristo, pode desprezar, irmão. Pode desprezar. Para você não entrar em confusão, tá? Muitos crentes, inclusive, né, que outrora eram mais sérios, já entraram na mesma pilha. Então esse não é o objetivo que nós temos. Nós temos o objetivo de ensinar a palavra de Deus. É por isso que o nosso canal pela Bíblia, embora para mim, não é porque eu faça o canal não, mas para mim é o melhor canal que existe na internet sobre Bíblia, tá? Mas os temas não são espetaculares. Por que não são espetaculares? Porque a gente prega o que a gente prega aqui. A ideia não é mudar a nossa forma de pregação para poder ganhar mais likes, ganhar mais pessoas que vejam os nossos vídeos. A ideia é que os sinceros sejam atraídos a este canal. Amém? Bom, falando isso agora, tem tudo a ver com o que eu vou falar na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, apóstolo... Oi? De preferência preferencialmente. Não chama atenção não, só dou uma dica, varão. Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Vamos começar então com esses primeiros versículos, os 5, a saudação que Paulo faz à igreja da Galácia. Primeiro, eu quero explicar para vocês, num preâmbulo, por que é importante essa carta de Paulo para nós hoje. Porque nós vivemos em tempos que o ser humano, irmão, só muda o tempo e o endereço. Mas o ser humano é o mesmo. É o mesmo ser humano. O avanço tecnológico da época era um, hoje é outro, mas somos os mesmos. Então, os problemas que a igreja enfrentou nos seus primórdios são os mesmos que nós enfrentamos hoje, só que de outras maneiras. E é isso que nós precisamos estar atentos, aos problemas que nós estamos enfrentando hoje também. Então, Paulo começa dizendo, primeiro, que ele é missionário, e ele não foi chamado por nenhum homem, ele não foi chamado por nenhuma organização, mas ele diz que a chamada dele veio do próprio Jesus. Por que Paulo começa fazendo essa palavra? Exatamente para que ele possa demonstrar a autoridade que ele tem como missionário, como apóstolo, para pregar aos Gálatas. E Paulo escreve essa carta de um modo muito bravo. E eu imagino a situação do apóstolo Paulo nessa ocasião, e vocês vão entender por quê. Vejam que a saudação de Paulo aqui, ela é uma saudação um pouco seca. Ela não é uma saudação igual ele faz, por exemplo, a outras igrejas, nem a igreja de Corinto, né, que era uma igreja super problemática. Paulo, ele não dá uma saudação tão resumida e tão seca. Então, e ele está falando com várias igrejas, não é uma igreja. Então existem, às vezes, heresias que acabam afetando várias igrejas de Jesus. E é por isso que Paulo, ele começa então chamando a atenção da igreja da Galácia. E aí ele diz
é a nossa saudação tradicional, graça e paz, né? Por que Paulo começa dizendo isso? Isso que é legal, irmão, a gente entender e não ficar pegando o texto isolado das Escrituras para tentar ficar criando as nossas próprias teologias. Quando Paulo diz graça e paz, ele está fazendo uma referência à graça de Deus na salvação, porque durante todo o livro de Gálatas, ele vai falar sobre o evangelho da graça versus a lei. Então, quando ele começa como graça e paz, ele está dizendo o seguinte, olha, que a bênção, a graça, a salvação que vocês tiveram de Deus, ela vai trazer para vocês paz. Então é por isso que ele já começa colocando isso para aquela igreja. E aí ele já coloca, veja como é interessante o texto, quando você vai ligando o texto, né? Ele diz que Jesus Cristo, lá no versículo 4, ele diz que Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados, conforme o plano de Deus, para nos resgatar da presente era perversa. Então, nessa saudação, ele já faz praticamente um resumo daquilo que ele quer conversar com os Gálatas. E aí ele continua agora, vamos lá, o versículo 6 em diante. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que estava acontecendo, irmãos? Começaram-se a espalhar heresias na região da Galácia. Nós tínhamos um problema muito sério ali, que eram judeus que se converteram a Cristo, e também haviam pessoas que eram gentílicas. E esses dois grupos, embora estivessem servindo a Cristo, eles não conseguiam se entender muito bem acerca da doutrina da circuncisão que havia sido dada aos judeus. Esse é o nosso problema aqui. Então Paulo, ele diz assim, olha, eu estou admirado com vocês, porque ele havia feito um trabalho muito bem feito ali. Ele havia dado uma base teológica muito boa para o povo da Galácia. Então ele diz assim, eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Sabe por quê, irmãos? Eu sinto isso na pele, como pregador do evangelho. É difícil você ensinar uma doutrina correta. É difícil. Se você soubesse como é difícil. Mas para o irmão aprender uma doutrina falsa, é 1 minuto. É isso que eu acho engraçado. O irmão abre um vídeo da internet, pega um idiota falando alguma coisa, e o irmão já fala assim, isso eu ainda não havia aprendido. Mas não vai aprender mesmo, porque heresia a gente não vai ensinar. Então, é muito difícil você mostrar a construção teológica de uma doutrina bíblica de verdade, porque a pessoa tem dificuldade, e é justificável. É justificável. Paulo disse que as coisas espirituais são para aqueles que têm mentalidade espiritual, não é para qualquer um. Agora, as coisas que não são espirituais, que é para o homem carnal, conforme nós vamos aprender aqui, qualquer um pega facinho. Então é por isso que a gente precisa também, nessa época de hoje, vigiar. Existem vários grupos sectários, seja dentro da igreja de Jesus, seja fora, mas todos esses grupos estão disputando o quê? Estão disputando você, a batalha pela sua mente. Esse é o ponto. Então Paulo diz assim, olha, eu estou admirado com vocês. É mais ou menos o que eu sinto quando alguém que eu ensinei o evangelho, expliquei o evangelho, ele diz assim, agora eu estou no grupo tal. Eu falo, meu Deus do céu, esse cara não aprendeu nada do que eu ensinei. Quer dizer, ele vai para uma seita e ele ainda está feliz porque está na seita. Então, irmãos, essa indignação é justa, porque você vê que a pessoa não aprendeu nada daquilo que foi ensinado. Então Paulo fala assim, eu estou muito preocupado com vocês, estou admirado até, porque quem havia ensinado havia sido Paulo. E ele diz assim, próximo, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Quer dizer, se alguém achou que eu fui muito grosso no que eu falei, então eu vou repetir. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte, irmãos: olha, eu preguei para vocês o evangelho de Jesus, o evangelho correto. Agora, se alguém chegar e pregar para vocês um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu preguei, que seja amaldiçoado. Então Paulo, ele passa a demonstrar para aqueles irmãos que havia sim pessoas pervertendo o evangelho de Jesus. E durante esse ano eu quero trabalhar muito essa questão do evangelho. E o que ocorre? Hoje também tem um monte de gente pervertendo o evangelho de Jesus. Então nós temos que estar atentos, irmãos, porque aquela doença, ela pegou em toda a região da Galácia. E é por isso que Paulo agora se vê obrigado a escrever para todas aquelas igrejas. Da mesma maneira que hoje tem se espalhado dentro do meio evangélico várias heresias que alguns irmãos acabam abraçando, aceitando, sabe? Porque fala assim: ah, não, mas eu ouvi o pastor fulano de tal falar. Ah, mas é porque o pastor fulano de tal, ele fala tão bem, aí ele ensinou isso. Irmão, em primeiro lugar, eu faço como disse Paulo. Eu me admiro, sinceramente, porque a teologia cristã, ela não deixa de ser uma ciência também. E nós precisamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Não dá, por exemplo, para você comparar as regras do voleibol com as regras do futebol. Não tem como. Você vai ver que são completamente diferentes. Então, se você tentar arbitrar um jogo pelo outro, você vai ter problemas. Então, coisas espirituais precisam ser tratadas com coisas espirituais. E coisas espirituais, elas só vão começando a te atingir conforme você se deixa a sua mente ser aguçada pelas coisas espirituais. Senão, não. Senão não vai acontecer nada. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso para eles. Porque, olha só, conforme eu estou falando aqui, alguns começam a pregar um monte de coisa pela internet. Aí você vai pegando aquilo ali. Eu estava vendo esse tempo atrás, um irmão me mandou um vídeo onde tem um determinado pastor até famoso. Aí ele estava ensinando que o número 666 é o www da internet. Não, é de dar risada. O cara estava ensinando, e um cara sério. O cara é sério. Então você vê, o cara tem nome na internet, falando uma besteira desse tamanho, quantas pessoas ele acaba desviando de uma verdade bíblica. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é outra. Não é? Ou seja, espalhou-se dentro das igrejas que ela existe. Existe mesmo. Existe mesmo. Existe para quem a prega. Porque quem a prega, ele fica num nível mais elevado e quem está abaixo promove a prosperidade dele. E acha que vai ter a prosperidade porque está fazendo uma espécie de barganha com Deus. A teologia da confissão positiva, que está ligada à teologia da prosperidade, de que a palavra rema, a palavra tem poder, basta você falar e aquilo vai se cumprir, vai acontecer. Onde está na Bíblia? Então nós temos que comparar coisas espirituais com coisas espirituais. E como disse Paulo, eu me admiro. Porque, irmãos, não é fácil, não é simples. Você, por exemplo, tem irmão que fala assim: ah não, mas eu acho isso. Irmão, essa palavra dói no meu ouvido, em qualquer esfera que eu transite. Dói no meu ouvido. Se for profissional, eu acho. Esse cara para mim já perdeu todo o valor. Porque nada pode ser... Nós não podemos viver de achismo. Nós temos que ter ou sabe ou não sabe. Funciona assim. Você vai ao médico, aí ele fala assim para você: olha, eu acho que essa dor que você tem é no apêndice. Então nós vamos marcar a cirurgia.
Você tem coragem de fazer a cirurgia? Você vai fazer como? Se ele acha, não é? Então não tem que achar. É o que Paulo está dizendo. Eu me admiro que vocês estão aí agora também achando que esse outro evangelho está sendo anunciado a vocês, é o evangelho de Jesus. Um grande abraço a Karina, Rafael, Elai, Pedro, Vani, lá de Valinhos também. Valeu, queridos. Então, olha só, gente. Aí Paulo diz assim, então eu vou dizer uma coisa para vocês. Se alguém pregar outro evangelho, além desse que eu estou pregando, que seja amaldiçoado. Quer dizer, o cidadão tem que ser muito bom para falar uma palavra dessa. Porque hoje, diria-se que ele era um exclusivista. Que ele estava, por exemplo, menosprezando as outras doutrinas dos outros pregadores. Mas ele diz claramente, só existe um evangelho. E é isso que a gente precisa entender, irmãos, porque muita gente ainda não entendeu o que é o evangelho. Eu já expliquei mais de 1 milhão de vezes, mas não tem problema, a gente vai continuar sempre explicando. E o evangelho, ele tem sido distorcido, inclusive dentro da própria igreja de Jesus. E não é de se admirar. Não fique admirado porque isso está acontecendo, porque isso é sinal dos últimos dias que nós estamos vivendo. O próprio Jesus Cristo disse que o inimigo viria e jogaria joio dentro da seara, que é a igreja. Então não fique admirado. A única coisa que eu posso dizer é, não se impressione por aquilo que você não aprendeu. Se você não tem base de comparação, então não cai nessa. Agora aqui eu ensino base de comparação para vocês. Pegue, por exemplo, o que nós temos ensinado no canal Pela Bíblia e compare com aquilo que o cara falou. Aí você fala assim, opa, peraí, tem coisa errada. Aí a partir dali você começa a descobrir alguma coisa. Você tem condições de comparar. Mas do contrário, não. E aí, Paulo diz, olha, seja amaldiçoado aqueles que pregarem outro evangelho. Então, irmãos, o evangelho de Jesus Cristo, ele é muito simples. Aliás, é uma das doutrinas mais simples da Bíblia. E é isto que me convence, além das teologias ou das doutrinas complicadas. Porque o evangelho de Jesus, se você deixar uma Bíblia cair, por exemplo, numa das tribos mais distantes na África, e vamos dizer que a Bíblia estivesse na língua deles, você sabe qual seria a única doutrina que eles entenderiam? A doutrina da salvação. Só. O resto dessas teologias ocidentais, esquece. Eles entenderiam que Deus criou o homem, primeira parte. Segunda parte, a queda do homem, que o homem caiu no pecado. Terceira parte, a promessa do descendente. O desenvolvimento dessa promessa durante o Antigo Testamento, porque Jesus é revelado em todo o Antigo Testamento. A vinda de Jesus, nascimento virginal, prometido 700 anos antes pelo profeta Isaías. Eles iriam entender também. A morte vicária de Cristo, que é corroborada pelos tipos do Antigo Testamento. A ressurreição de Jesus, a vinda de Jesus. Se você prestar atenção, eu comecei em Gênesis e já estou em Apocalipse. Apocalipse 1:8 eu estou citando já. A vinda de Jesus, o juízo final. Esse é o evangelho, irmão. É a coisa mais simples do mundo de entender. Se você entendeu isso, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Só. Mas e o resto? O resto, agora eu vou trabalhar com vocês. Mas se você percebe, se alguém pregar qualquer coisa além disso, seja amaldiçoado. É o que Paulo está dizendo. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, irmão. Algumas vezes, e isso parte muito principalmente nas seitas. As seitas fazem muito isso. O pastor Walt Martin, ele tinha uma regra, sobre as seitas, em matéria, ele dizia que era a matemática das seitas.
E dessa matemática das seitas a gente tira a seguinte conclusão: Jesus mais alguma coisa é nada. Espera aí, eu não entendi. Eu vou repetir. Jesus mais alguma coisa é nada para a sua salvação. Ou seja, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você tem que guardar o sábado. Então, não vale. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você tem que seguir o grupo que eu sigo. Não vale. Você entendeu? Então o mais, ele sempre invalida Jesus. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você tem que acreditar que Ellen White, ela foi a nossa profetisa. Então não vale. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você tem que acreditar que Joseph Smith recebeu as placas de ouro. Não vale. Você entendeu? Então tudo que vem mais Jesus invalida. Invalida. Então não serve. Agora Jesus sem nada, Jesus sem placa de ouro, Jesus sem Ellen White, Jesus sem Charles Taze Russell, Jesus sem Helena Blavatsky, Jesus sem Mormon, Jesus sem qualquer coisa, é tudo. Basta Jesus. A suficiência de Cristo. Paulo trata muito bem isso na carta de Paulo aos Colossenses. E aqui em Gálatas, conforme a gente vai trabalhar. Então, isso que você precisa entender, irmão. Porque para ser salvo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Jesus mais alguma coisa que você tem que fazer. Não vale nada. Pode esquecer. Então, é isso que você precisa começar compreendendo. Né, para você começar a comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Então, Paulo diz que seja maldito, que as maldições caiam sobre aquele que o fizer. E o texto prossegue, vamos lá. Agora eu vou ler tudinho, porque agora eu vou pegar a explicação até o final do capítulo 1. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser o irmão do Senhor, Tiago. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não deixa eu passar por 2 não, tá, querida? Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então, vejam só, irmãos, o Paulo agora, ele começa aqui a explicar a origem do seu evangelho. Então ele diz assim, o evangelho que eu prego para vocês não é de origem humana, não foi ninguém que me ensinou. Por quê? Isso aqui é muito legal quando você passa a entender. Se você pegar qualquer grupo de seita, ele faz uma referência entre si e a igreja primitiva. Ele sempre vai citar a igreja primitiva, dizendo que eles são uma espécie de continuidade da primeira igreja. Qualquer grupo de seita faz isso. O Paulo, ele já começa dizendo assim, o seguinte, eu não fui chamado por nenhum dos apóstolos de Jesus. Eu não fui chamado por nenhum dos apóstolos. Eu, quando me converti, o que eu fiz? Eu não fui lá para Jerusalém, bater continência para os apóstolos, nada disso aí. Ou seja, embora ele respeitasse
aqueles apóstolos, ele diz: eu também fui chamado para ser apóstolo por revelação de Jesus. Ou seja, eu não estou perdendo em nada para o Pedro, não estou perdendo em nada para o João, para ninguém. Eu sou tão apóstolo quanto eles. A diferença é só que eu não andei com Jesus, mas Jesus apareceu para mim. E aí o Paulo, ele vai fazer as suas credenciais em relação ao judaísmo, que ele perseguia a igreja, ele faz ali o relatório, ele participou no apedrejamento de Estevão. Então ele diz assim: mas quando eu fui chamado por Jesus, quando ele resolveu, o que eu fiz? Eu fui para a Arábia, fiquei lá 3 anos. Irmão, olha que interessante isso. Às vezes tem membro de seita que sai, aí ele já fica desesperado: irmão, eu estou ouvindo o irmão pregar, tal, como é que eu faço já para ser batizado, isso e aquilo. E eu digo: irmão, não precisa nada disso, esqueça isso, não precisa correr com nada disso. Faz igual Paulo, vai para a Arábia, que aí você vai começar a entender o evangelho, que é o que precisa. E aí Paulo diz que fica lá 3 anos e meio. Depois ele volta, aí ele vai em Jerusalém falar com Pedro, vai lá conhecer o Pedro pessoalmente, porque ele sabia da fama da igreja, ele sabia de tudo que aconteceu com os apóstolos de Jesus. E aí quando ele vai falar com Pedro, o pessoal fica impressionado, diz: puxa vida, aquele que nos perseguia agora também está pregando o evangelho, o mesmo evangelho que ele tentava destruir. E aí eles glorificam a Deus por causa de Paulo. Aí Paulo continua dando o seu relato. Vamos lá para o capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também comigo Tito. Aqui é que eu quero que você preste atenção, porque às vezes algumas pessoas não compreendem que dentro da igreja cristã existem divergências, mas como dizia John Wesley, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então nós temos sempre que ter esse princípio, não é? Ou, como diziam também os filósofos do passado, aquilo que é maior deve absorver o menor. Então, ele diz que vai a Jerusalém, aí vai ele, vai o Barnabé, e o Tito também vai junto. E aqui é que eu quero que você veja o problema doutrinário que estava dentro da igreja. Porque tem gente que diz: ah, mas, poxa vida, é tão bonitinho uma seita. Ó, o que a seita ensina aqui, ela ensina nos Estados Unidos. O que ela ensina nos Estados Unidos, ela ensina na África. O que ela ensina na África, ela ensina lá no, sei lá, do inferno. O pessoal diz isso aí. Então a seita é bonitinha por causa disso. A seita, ela fica super organizada. Então, irmão, é lógico. Agora, o meio evangélico, ai não, meu Deus do céu, que bagunça que é esse negócio. Não tem bagunça nenhuma. É só entender a centralidade, centralidade de Cristo. E aqui, nesse capítulo 2, vai nos dar esse exemplo, que todos eram da igreja cristã, todos acreditavam no evangelho da maneira como eu estou ensinando, só que tinha problemas. E Paulo vai trazer esse problema agora, mostrando inclusive que esse problema ele era perigosíssimo, fazendo com que inclusive eles recebessem a maldição de Deus. Então, vamos lá. Ele diz: fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não ocorrer ou ter corrido inutilmente. Deixa um pouquinho só, querido. Ele fala assim, ó: eu recebi uma revelação de Deus, e aí eu fui lá em Jerusalém 14 anos depois. Ou seja, ele foi lá, ficou 15 dias com Pedro, conheceu Pedro, tal, e aí Pedro, tal, tá tudo bem, tá tudo legal, Paulo. Aí o Paulo vai lá 14 anos depois e fala assim, ó: agora eu vim aqui conversar com vocês. Nisso, irmão, Paulo já está rodando, já tinha sido convertido, já era o apóstolo Paulo, e saiu pregando depois dos 3 anos que ele ficou lá na Arábia. Aí ele fala assim: eu primeiro fiz isso em particular, eu vou explicar para eles como é que Deus me chamou. Porque Deus havia chamado os judeus. Os judeus era o povo de Deus. Só que agora o Paulo, ele traz um evangelho pregando para os gentios. E o que ele passa a dizer? Que é aqui que está o problema doutrinário. Ó, a doutrina
os usos e costumes da igreja judaica não deve ser igual da igreja gentílica. Não precisa. Ou seja, a gente não precisa ter uma conformidade de grupo. A gente não precisa disso. O que a gente precisa é entender a centralidade de Cristo e compreender o restante do Evangelho que nos traz a salvação. É isso que a gente precisa. E essa referência que Paulo está fazendo aqui está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que é chamado o primeiro concílio da igreja, né, que eles estavam discutindo essa questão. Então ele explica isso para os apóstolos. Ó, Jesus me chamou e falou que é para mim pregar para os gentios. Só que assim, o gentio lá, ele gosta de parede branca. O gentio gosta de parede branca, tá? O judeu gosta de parede verde. Ou seja, o fato dele ser palmeirense e o outro lá ser corintiano não é para atrapalhar, não. Tem que se centralizar em Cristo. É isso que Paulo foi explicar para eles no particular. E aí Paulo começa a explicar isso para eles, porque Paulo diz assim, para evitar de criar uma controvérsia desnecessária. Então eu vou falar primeiro pessoalmente com eles. Eles entenderam, porque Paulo falou que foi uma revelação de Jesus. Então foi revelação de Jesus, então eles entenderam pelo Espírito Santo que aquilo realmente havia ocorrido com Paulo. E o texto prossegue. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência tais homens influentes. Não me acrescenta em nada. Pode deixar um pouquinho, querida. O que o Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele falou assim, ó, o problema doutrinário que estava dentro da igreja era assim, era a questão da circuncisão. Porque judeu, ele se circuncidava, mesmo depois de Jesus, até Jesus foi circuncidado. E os judeus, o que eles queriam? Eles queriam fazer o seguinte, eles queriam que os gentios também se circuncidassem. Né? Ou seja, era necessário, na cabeça dos judeus, esses que Paulo chama de falsos irmãos, que para que os gentios fossem salvos, eles observassem os mesmos preceitos judaicos. Aí Paulo diz assim, olha, que ele primeiro falou para aqueles que eram mais influentes, sabe, depois ele falou, isso aí para mim também não faz diferença nenhuma. Não faz a menor diferença se eles eram influentes ou não, se eles eram apóstolos ou não. Para mim, não tinha problema nenhum, porque Deus não julga pela aparência. Ou seja, a aparência para mim não acrescenta nada. E aí, ele começa agora a discutir esse problema, porque a circuncisão, ela estava na lei de Moisés. Assim como o sábado está na lei de Moisés, assim como o dízimo está na lei de Moisés, tudo isso daí está tudo na lei de Moisés. Então, aqui ele está tratando da circuncisão, mas podia ser qualquer outro assunto que fosse referente à lei. E aí ele prossegue dizendo assim, ó, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Vejam, o termo incircuncisos quer dizer os gentios. Então os apóstolos falaram, não, se Jesus apareceu para você, conversou com você e falou que é para você fazer assim, a gente respeita a autoridade de Jesus. Ou seja, Paulo ia pregar para quem? Para os incircuncisos, que eram os gentios, enquanto eles continuavam pregando para os judeus, que eram circuncisos. Ou seja, percebeu a doutrina? A doutrina da circuncisão era um costume judaico, mas os gentios não precisavam seguir. Então não era bagunça dentro da primeira igreja, não tinha essa bagunça. Sabe, não, porque lá um circuncida, outro não circuncida, um faz, outro não faz. Não, nada disso. Onde estava a centralidade? Em Cristo. Está dando para os irmãos acompanhar esse raciocínio? Tudo bem? Em Cristo. Essa era a centralidade. Volta lá, irmão. Para ele foi dado o evangelho dos incircuncisos. Para Pedro, os circuncisos. Ou seja, haviam duas igrejas concorrentes na época. Quando eu digo concorrentes, estou usando um termo jurídico,
Não estou dizendo concorrência de concorrência comercial. Concorrentes porque elas andavam juntas, as duas igrejas. Não é? Havia uma igreja com costumes judaicos, mas o centro quem era? Jesus. Havia uma igreja com costumes gentis, mas o centro quem era? Jesus. Ou seja, o fato de você gostar de branco, problema de vocês, a gente trabalha com Jesus. Problema de você gostar de verde, é de vocês, mas a gente trabalha com Jesus. Era assim. E isso vai ficar muito claro. Quer ver? Abre para mim, irmã, por favor. Deixa isso daí guardado e abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Só para a gente fazer uma referência a isso aqui que está acontecendo, para você compreender. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Põe lá no versículo 25 para frente, deixa eu ver aqui. Ah não, volta nesse 1, por favor, só para os irmãos aqui compreenderem. Volta um pouquinho só. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Para. Jesus mais circuncisão é o quê? Nada. Percebeu? Vocês não poderão ser salvos se vocês não seguirem o costume de Moisés. Esse é o problema que Paulo está tratando lá em Gálatas 2. Né? Então, Jesus mais circuncisão é nada. Ou seja, você não precisa de circuncisão para ser salvo. Agora, Jesus sem circuncisão é salvação. É esse que é o ponto que Paulo está tratando aqui. E aí, vamos agora lá para o 25 em diante. Perceberam? A questão era salvação. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos irmãos Paulo e Barnabé, que é quando Paulo fala, foi eu, Tito, o Barnabé e mais um pessoal conversar com os apóstolos. É essa situação aqui. Vai mais um pouquinho. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias. Só um minutinho, irmãos. Paulo está falando aqui agora, os apóstolos estão falando, tá? Essa aqui quem está falando aqui é Tiago, mais Pedro. Eles estão falando o seguinte, nós não vamos colocar para vocês nenhuma exigência, não precisa ter conformidade de grupo. Vocês têm que crer só na centralidade de Cristo, só, no Evangelho. E a gente não vai acrescentar nada, exceto as seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, aqui agora, eles entendem o seguinte, olha, quais são os costumes que a gente deve agora se equiparar com os judeus? Vale tanto para judeu como para gentil. Evitar de comer carne sacrificada a ídolo, coisas estranguladas com sangue, da imoralidade sexual. Então, vocês farão bem em evitar tais coisas. Acabou. Então a igreja acredita em Jesus, se abstém dessas coisas e está tudo certo, o restante aí que vocês estão pensando. Volta lá para o Gálatas, por favor, querida. Então, notem, irmãos, o uso e costume, ele era aberto para a primeira igreja. Não tinha esse negócio de que... Porque hoje, por exemplo, com o caminhar, né, o desenvolvimento, alguns, por exemplo, começaram a desenvolver doutrinas. Por exemplo, o presbiteriano, ele crê nas doutrinas que foram desenvolvidas por Calvino. Então, cunhou-se o termo calvinistas. Mas se você pegar a centralidade de Cristo na igreja presbiteriana, você vai ver que é a mesma da Assembleia de Deus. Só que o pessoal da Assembleia de Deus resolveu seguir os ensinamentos de um teólogo chamado Armínio, que é o mais famoso ocidentalmente falando. Mas, se você pegar a doutrina central da Assembleia de Deus, está em Cristo. Eu conheci um pastor que era amigo meu, ele dizia que hoje tem igreja para todos os gostos, né? E é verdade, se o cara gosta de igreja mais barulhenta, ele vai lá na Assembleia, lá, o camarada samba, balança, faz tudo o que quiser lá, não tem problema nenhum. Se ele quer uma igreja mais tranquila, por exemplo, ele pode vir aqui.
Ou pode ir numa igreja presbiteriana, ele vai ver que é tranquilo também, prega a palavra e acabou, já era. Então, só que mesmo dentro de tais igrejas, você precisa prestar atenção para você não estar sendo envolvido com heresia. Heresia é uma coisa, costumes é outra. É isso que a gente precisa compreender. Vejam que, por exemplo, esse pessoal já estava levando uma heresia para a igreja, que era de que os gentios tinham que ser salvos a partir da circuncisão. Então não, certo? Oi. Diferença do quê? Tá, durante a pregação aqui eu falo. Então, olha só que coisa, irmãos. Aí Paulo continua. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, que é o final de Atos dos Apóstolos que nós já lemos agora. Então está tudo certo, vai fazer o trabalho de vocês e a gente vai continuar com o nosso. Mas nós somos irmãos, a mesma coisa. Não é? Então, por exemplo, o Eduardo pergunta um exemplo entre heresia e usos e costumes. Até de 1950 para cá, mudou muita coisa dentro da igreja evangélica. Por exemplo, quando eu ainda era bem pequeno, na igreja evangélica a mulher não podia usar calça comprida, né? Ela tinha que usar o cabelo longo. Isso era um uso e costume da época, né? Então isso é um uso e costume. Hoje a mulher pode usar calça comprida, hoje ela pode cortar o cabelo, tal. A própria igreja, com o passar do tempo, se modernizou e esqueceu isso daí. Uma situação pessoal. Isso é usos e costumes. Uma heresia que se desenvolveu dentro da igreja, a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva. E isso é uma heresia, né? Um ensinamento que esteja no Antigo Testamento, e aí você vai se abismar, porque você vai falar, então, agora, o que aconteceu? Um ensinamento que esteja no Antigo Testamento e que seja agregado à salvação, é heresia. Por exemplo, você tem que dar o dízimo para ser salvo, é heresia. Você tem que guardar o sábado para ser salvo, é heresia. Então, as heresias, elas estão relacionadas à salvação. Só que isso, irmãos, às vezes não é tão claro quanto eu estou pregando. O pessoal não diz isso assim abertamente. Só que você, acorda, irmã. Só que você tem que fazer o seguinte: você tem que entender que tudo é feito de uma determinada forma. Tudo é feito hoje, principalmente, dentro de uma visão neurolinguística, dentro de um teatro, que muitas vezes a igreja faz, para poder colocar isso subliminarmente na sua cabeça. Então você vai passando a acreditar naquilo, a ponto de ficar com a consciência pesada, se você não fizer. É esse que é o ponto em questão. Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar aí a questão do sábado, conforme eu estou citando. Aqui, a irmã Maria Pereira está dizendo assim, eu ouvi um pastor dizendo que o milênio começou com a primeira vinda de Jesus e termina com a segunda vinda. É heresia. É heresia, é um ensinamento falso. Entendeu? Milênio é na terra, conforme a Bíblia ensina. É heresia. Então, isso que a gente precisa estar atento, irmão. Tudo que está relacionado à salvação, tal, e muitas vezes até com a escatologia, conforme aqui, ele vai se transformando em heresia. Então, o Paulo diz assim, então, ficou tudo certo, a gente foi pregar para os incircuncisos, e eles ficaram lá. Se você pegar Atos 13, você vai ver que o Espírito Santo havia separado Paulo e Barnabé para essa função aí. Vamos prosseguindo. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Deixa só um pouquinho, irmão. O Paulo foi em Jerusalém, passado uns tempos, Pedro veio em Antioquia. Porque, conforme nós dissemos, eram igrejas concorrentes. Embora eles tivessem costumes diferentes, todos eles eram servos de Jesus. Então ele diz assim, quando Pedro veio, eu fui obrigado a discutir com Pedro.
Lembre-se que no começo eu disse que Paulo estava muito bravo e Paulo está tentando defender o evangelho. Evangelho versus lei. É isso que Paulo está tratando aqui. Ou seja, o evangelho basta para a salvação. Você não precisa de lei para ser salvo. O Pedro teve uma atitude condenável. Vamos lá. Agora vamos direto. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nesta mesma hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aí deixa aí um pouquinho, irmão. O que acontece? Olha só que coisa, irmãos. O Pedro vai lá, vai um pessoal visitar a igreja de Antioquia. Parece, pelo que dá a entender, que como era uma região um pouco mais avançada, tinha judeus, tinha gentis, o que eles faziam? Tinha a mesa dos gentios e tinha a mesa dos judeus. Eu já tive em Israel, né? E eu vi isso pessoalmente em Israel, nos restaurantes. Tem os restaurantes que são supervisionados pelos rabinos, tem a mesa que chama-se kosher, que é aquilo que o judeu come. Você não come aquilo lá. E tem a mesa dos gentios, que é a que a gente come. Então, chegava lá no café da manhã, tinha presunto, né? Tinha bacon, tinha um monte de coisa gostosa. Tudo que é gostoso, que vai matando você aos poucos, irmão. Mas tudo é gostoso. E aí, tinha a mesa dos judeus. Então, você viu o judeu comendo lá, na mesa dele. Parece que em Antioquia acontecia mais ou menos a mesma coisa. Então, o Paulo, ele está lá em Antioquia. Lembre-se que ele foi separado pela igreja de Antioquia. E aí o Pedro vai lá, vamos dar uma chegada lá em Antioquia, vamos ver como é que estão as coisas e tal. Quando chega lá, aí o Paulo dá uma olhada no comportamento do Pedro. Né? Paulo diz assim, ó, antes de eu chegar, o que estava acontecendo? Volta lá no 15 um pouquinho, querida. Um pouquinho antes. Quando vi que não estavam andando de acordo com o evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio. Porque o Pedro, antes de Paulo estar lá junto com ele comia presunto, ele não estava nem aí, comia tudo que o gentio estava comendo. Mas, quando os homens chegam da parte de Tiago e João, o que o Pedro faz? E o Pedro era apóstolo. Aí o Pedro fala assim, ó, agora é o seguinte, agora sujou para a gente, porque esse pessoal vai chegar lá e vai falar com Tiago e com João, e aí vai ficar ruim para nós. Então vamos comer agora a comida de judeu. Aí o Paulo olha aqui e fala, mas você diz que é judeu, você está cobrando do gentio se circuncidar, e você faz pior do que eles? Irmão, você imagina a coragem desse homem. Por isso que eu falo, o Paulo estava indignado quando ele escreve essa carta aqui, por conta que os caras estavam trocando o evangelho e adicionando algo ao evangelho. Esse era o grande problema. Então Paulo fala assim, ó, você não tem condição, você quer obrigar os gentios a se circuncidar, mas você, quando você está fora da presença do pessoal do Tiago, porque o Tiago era o líder da igreja, quando você está fora da presença do pessoal do Tiago, você fica aí com os gentios, fica conversando com eles e tal. E o Pedro sabia muito bem, porque se você pegar Atos 10, você vai ver que Pedro, ele é o primeiro que Deus usa para a conversão de um gentio, que é Cornélio. Então Pedro, na cabeça dele, estava tudo bem, só que o medo do homem fez com que ele agora agisse com hipocrisia. Vamos lá, querida. Então o Paulo registra-lhe face a face. E aí agora Paulo entra na questão seguinte, ó, que aí agora ele entra. Ninguém vai ser justificado pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém pode ser justificado a não ser pela fé em Cristo. Ou seja, vamos lá para aquela regra, Jesus mais a lei para a salvação é o quê? Nada. Jesus sem a lei para a salvação é o quê?
tudo. Essa é a regra que você tem que começar compreendendo. Então, o Paulo, ele vai trabalhar em cima disso, agora. Ou seja, justificação está só em Jesus. E essa palavra justificação eu já preguei. Mas devido à urgência dos tempos, a gente tem que continuar pregando, não tem jeito. Justificação significa o quê? Que você foi justificado por Jesus para a salvação. Jesus comprou a sua conta. Entendeu? Jesus comprou a sua conta de pecado, Jesus comprou. E aí vamos lá. Se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Só um minutinho. O Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos, olha, agora a gente entendeu que nós somos justificados em Cristo e entendemos também que nós somos pecadores. Então, será que significa isso que Jesus está de acordo com o pecado? Não, de maneira nenhuma. O que nós descobrimos é o seguinte, que Jesus nos justificou. Não é a lei que justifica. Porque enquanto você estiver pensando que as suas obras vão te salvar, você está agregando algo à sua salvação, que é Jesus mais qualquer coisa dentro de parênteses. É igual a nada. Jesus menos tudo que tiver dentro de parênteses é igual a tudo. Jesus é autossuficiente para a salvação. Esse é o ponto. Então, Paulo diz, Jesus nos justificou. Ou seja, é como eu já expliquei na pregação da justificação. É como se você chegasse atrasado no emprego e o chefe vai lá e dá um visto. Pronto, não vai perder o sábado e o domingo. Está justificado. Jesus justificou os nossos pecados, do dia que nós nascemos até o dia que nós morremos. Porque eu não sei qual que é o pecado de amanhã, você também não sabe. Mas o de ontem eu sei, você também sabe. Então Jesus justificou. E aí Paulo fala, então quer dizer que Jesus está conivente com o pecado? Que é mais ou menos o que os hipócritas evangélicos hoje fazem e os sectários. Né? Quando você faz uma pregação como essa, os caras dizem, esse cara aí está pregando a liberdade do pecado. Ninguém está pregando a liberdade do pecado. O que eu estou pregando é que Cristo nos justificou dos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou não é isso que a Bíblia diz? O Paulo enfrentava a mesma situação com aquela galera lá. E o texto continua. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse texto é importantíssimo, mas o pessoal só lê a primeira parte. Fui crucificado com Cristo. É porque agora eu fui crucificado com Cristo, tal, não sei o quê. Isso aqui faz uma referência ao batismo. Quando você é mergulhado na água, você morre, né, para o mundo e levanta com Cristo. Só que agora Paulo fala que o fato dele ter sido crucificado se tornou vida para ele. Eu morri com Cristo, mas isso tornou vida para mim. Então, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha que interessante isso aqui, irmão. Paulo, novamente, tratando da questão lei versus graça. Eu fui crucificado com Cristo, porque através da crucificação foi que nós recebemos o resgate. E agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. O cristão, ele tem que viver pela fé. Você não tem que viver porque você pensa que você vai para o céu. Eu sigo a Cristo porque me ensinaram que eu vou para o céu. Eu já ensinei que ninguém vai para o céu, né? Todo mundo já sabe disso aí, né? Tem ninguém iludido ainda com isso aí, não. Então, o que acontece? Eu vivo porque eu gosto de ir na igreja. Não. Eu vivo porque isso, porque... Não, eu vivo pela fé. Só. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. E segundo aos Coríntios capítulo 5 nos diz que a fé, ela não é vista. Nós não andamos por coisas vistas. Nós andamos por aquilo que não vemos, que é a fé. Ou seja, eu vivo pela fé. Eu olho para Jesus. Eu já expliquei isso, tem muita gente que às vezes fica preocupado. Mas o que será de mim depois da morte? Você entende como é que o negócio ficou difícil de você trabalhar? Por quê? Porque os crentes ficam tudo falando besteira. E para piorar, crente não estuda.
Entendeu? Você pega um pessoal de seita aí, ele dá uma lavada num crente mal preparado, porque o crente, ao invés de estudar, não. O cara de seita, ele é obrigado a ser lavado cerebralmente, e aí ele tem que ficar estudando. Aí ele vai dar um couro no cidadão que é cristão, né? O que não significa que o cristão está errado, mas o cristão está despreparado. Então tem cristão aí que fica preocupado. Depois que eu morrer, será que eu vou para o inferno? Será que existe inferno? Irmão, se existe inferno ou não, eu não quero nem saber, eu sei que eu não vou para lá. Sabe por que eu não vou? Porque eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Só por isso. Então o crente está preocupado com o inferno por quê? Mas eu queria saber se existe. Então, irmão, vai lá, né? Dá um jeitinho de sei lá. Eu nunca recebi volta de ninguém dizendo para mim que foi no inferno e que foi no céu. Nunca apareceu para mim. Então, se você me perguntar isso, biblicamente, eu vou dizer, eu não sei. Mas o senhor não é teólogo? Sou. Mas o que é que eu posso fazer se eu não tenho comprovação? Porque além de ser teólogo, eu também sou um homem da ciência. Eu não tenho comprovação nenhuma de que isso seja importante para a minha salvação. Eu me lembro que quando Paulo falou com o carcereiro de Filipe, parece que eu me lembro, parece até que eu estava com ele. O Paulo diz assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Acabou. Creia no Senhor Jesus e o que mais? Nada, irmão. Você percebe? A centralidade do Evangelho de Jesus é creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entendeu? Nós temos a tradição do batismo, ela é importante, mas nem batismo é importante para a salvação. Nem batismo é importante para a salvação. A gente se batiza porque Jesus mandou ser batizado. Só. Agora Jesus não falou, se você não for batizado, você não vai ser salvo. Falou sim, quem crê e for batizado será salvo. Então você me dá a explicação do ladrão da cruz. O que a gente faz com ele? Então Jesus errou? Em qual das duas situações? Na primeira ou na segunda? Em nenhuma. Porque Jesus está dizendo aqui em se agregar algo à salvação, né? Então é o que Paulo está dizendo. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé. Eu não vivo pela teologia do século XVI. Eu não vivo pela teologia do século IV. Eu não vivo pela teologia do século XXI. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Basta você ter fé. E muitos que ficam duvidando da sua própria salvação, muitos que ficam se questionando sobre isso, é porque não tem verdadeira fé. Fui claro? Não tem fé. Vivo pela fé. A fé é aquilo que eu não vejo. Eu não vejo, eu não sei. Eu não posso ficar pegando texto esparçado, ficar inventando moda, ficar falando um monte de besteira. Vamos para o texto. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ou seja, se você tem que agregar alguma coisa à lei, irmão, se você tem que pregar o sábado para você poder ser salvo, então Jesus não valeu nada a morte dele. Se você tiver que fazer qualquer obra para você poder ser salvo, seja dentro da igreja evangélica, seja dentro de uma seita, seja no que for, então Jesus morreu inutilmente, não valeu de nada a morte de Jesus. Porque se Deus quisesse que você fosse salvo pelas obras, Jesus não precisava morrer. Para que todo aquele trabalho? Para que todo aquele trabalho se você conseguiria ser autossuficiente para a sua salvação? Para que aquele trabalho todo? Vai ter que nascer, não, pensa que é fácil. Vai ter que nascer de uma mulher, vai ter que ser questionado, vai ter um monte de problema, vai apanhar, vai ser crucificado. Sendo que você podia se salvar sozinho. Então para que Jesus veio? À toa? Jesus veio porque não é possível salvar-se por meio das nossas obras. Não é possível. Esse é o grande problema. Então, se você ainda está achando, olha, eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu não fizer desse jeito, eu não vou ser salvo. Pare que você já está começando a pôr um pezinho na heresia. Entendeu? O que você tem que entender é o seguinte: se eu não estiver em Cristo, eu não vou ser salvo. Aí sim. Aí beleza. Agora do contrário, esquece. Próximo. Acabou esse? Legal. Até aqui tudo bem, pessoal? Dá para a gente entrar no capítulo 3. Eu queria terminar o livro inteiro, mas esse livro inteiro vai dar muito tempo. Não vai dar tempo não. Vou entrar no capítulo 3 para poder compreender isso aqui. Até o 2. Então vamos lá.
Vamos recapitular o que a gente começou entendendo. Quais são os pontos de destaque? Põe para mim Gálatas 1:8. Aqui nesse capítulo. Ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente. O que é esse evangelho diferente, irmão? É um evangelho adicionado. É um evangelho, eu vou usar um termo moderno agora. É um evangelho geneticamente modificado. Entendeu? É um evangelho que colocaram alguma coisinha dentro dele para você ser salvo. Entendeu? Colocaram alguma coisinha dentro dele para você ser salvo. Então esse evangelho aí, Paulo diz, se você aceitar ele, esteja amaldiçoado. Se você estiver num grupo que aceita um evangelho adicionado, esse grupo é amaldiçoado e a maldição recai sobre você. É por isso que é muito importante a quem está me escutando, seja pela internet, seja aqui, a compreender, irmão. Você tem que ficar atento, tem que ficar vendo. Porque é o seguinte, o dia que eu chegar aqui e pregar um negócio diferente do que a Bíblia diz, você pode chegar e falar assim para mim, ô cidadão, espera aí, tem 10 anos que eu prego o evangelho nessa cidade. Se você pegar minha pregação de hoje, é a mesma de 8 anos atrás, é a mesma de 10 anos atrás, é a mesma de quando eu me converti. Porque o evangelho é imutável. O evangelho não muda. O evangelho não muda, não pode mudar. Então, qualquer igreja, não importa se ela é pentecostal, se ela é neopentecostal, se ela é ortodoxa, se ela não é, se ela é católica, se ela é romana, se ela é grega, não importa. Adicionou qualquer coisa para a sua salvação, lâmpada amarela na cabeça. Tem que acender a lâmpada amarela. Eu estava dizendo que subliminarmente eles colocam na sua mente aquilo. Então tudo que te deixa com a consciência pesada por conta da sua salvação, salvo o pecado, porque o pecado ele deve deixar o cristão com a consciência pesada mesmo, isso a gente vai aprender depois. Mas qualquer coisa, ai meu Deus do céu, esse mês aqui eu não dei meu dízimo. Aí o pastor não vai dizer para você diretamente, você não deu dízimo, você não vai ser salvo não, hein? Mas aí ele vai chegar lá e falar, tem irmão roubando a Deus, e os ladrões não serão salvos. Quem já ouviu essa pregação aí? Né? É desse jeito. Irmão, não podemos roubar a Deus. Aí o cara é tão hipócrita, que o cara vai lá para o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e diz, acaso roubará o homem ao Senhor? Sendo que Deus está fazendo ali uma retratação, né, com aquele povo, de uma situação que era terrível que eles estavam vivendo. Eles estavam deixando o sacerdote com fome. Eles não contribuíam mais com o templo, eles não davam o dízimo, e o cara vivia do dízimo. Então Deus fala assim, não, então vocês estão me roubando. Quer dizer, deixar o sacerdote com fome, você está me roubando. E isso vale em que sentido, irmão? Quando nós deixamos de contribuir para que a obra de Deus ande. A hora que a obra parar, a hora que a obra vai parando, então a gente tem que parar e pensar, mas não em dízimo. A gente tem que parar e pensar naquilo que nós podemos fazer. Entendeu? Então, nós precisamos muito compreender essa questão. Então, qualquer evangelho além desse seja amaldiçoado. Tudo que adicionar ao evangelho, não importa o quê. Ah, sua igreja cura? Não, lá não cura. Não, não cura. Porque em primeiro lugar quem cura é Deus. Irmão, então tem que ver porque a igreja aqui não cura, não tem o dom do Espírito, tem que tomar muito cuidado. Espera aí, o cara está agregando isso aí, então o quê? A salvação. Não pode. Não pode. Está claro isso para vocês, irmãos? Para a gente começar bem o ano de 2024? Está claro? Nada é obrigado ao cristão. O cristão vive pela graça, vive pela lei da liberdade. Vamos para o capítulo 3, para a gente poder compreender aqui o restante agora. Lembra que o Paulo está bravo quando ele está escrevendo essa carta. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou foi pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Vamos deixar aqui um pouquinho. Não, vamos nesse. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei
ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Vamos deixar aqui o Abraão, depois a gente volta nele. O que acontece? Olha só, irmão, o Paulo fala assim: ó insensatos Gálatas. Tem tradução que diz que eles estavam sendo tolos. Vocês foram salvos através do quê? Através de guardar a lei, através dos próprios esforços de vocês, ou através da fé em Cristo? Depois que eu apresentei para vocês Jesus crucificado, será que vocês não entenderam nada disso, pessoal? Eu apresentei Jesus crucificado, você entendeu que Jesus foi crucificado, vocês foram batizados em Cristo Jesus, e agora vocês querem se salvar por esforço próprio. Paulo fala: não, está errado, então foi inútil a morte de Jesus. A morte de Jesus foi inútil, não vale nada. Quando você tenta agregar qualquer coisa, acabou, irmão, esquece, está beirando a heresia, está com o pezinho já no pocinho da heresia. E ele diz, vamos lá, o exemplo de Abraão. Olha o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Qual foi? Abraão foi justificado, acreditado como justiça significa justificado. Abraão foi justificado por quê? Porque ele creu. Crer significa o quê? Significa fé. Então ele teve fé em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, Abraão primeiro foi sacrificar Isaac, ou Abraão primeiro creu para poder sacrificar Isaac? Primeiro ele creu. Se ele não tivesse crido, ele não ia pegar o Isaac e levar lá para o Monte Moriá. Então primeiro ele creu. Então onde estava aí a ideia? A ideia estava na fé de Abraão. É por isso que quando o Novo Testamento ele começa a falar em fé, e Romanos faz essa referência, Abraão é o pai da fé. Exatamente por causa disso. Ele é o primeiro que demonstrou a fé sem ver. O Abraão morava no meio idólatra, mas quando Deus fala com ele, ele acredita. É fé. Vamos lá, irmã. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são os filhos de Abraão. Ou seja, lembra do debate aqui com Atos 15, que nós fizemos referência? Qual que é o debate? O debate é, se o gentio não se circuncidar, ele não vai poder ser salvo. Aí o Paulo fala: não, o gentio, ele também é salvo porque ele é filho de Abraão. E como ele está fazendo referência a Jesus como descendente de Abraão, então todos nós somos descendentes de Abraão através de Jesus. Esse é o ponto que Paulo está falando. Então nós também somos filhos de Abraão. Prevendo a escritura de que Deus justificaria os gentios, nós somos gentios. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Boas novas, evangelho. Olha aí, o pessoal acha que o Abraão não sabia nada do evangelho. Não, anunciou o evangelho para Abraão. Evangelho, irmãos, resumindo de novo: criação, queda, profecia do Gênesis 3,15, nascimento virginal de Cristo, crucificação, ressurreição, vinda e juízo final. Isso é o evangelho. O Abraão sabia de tudo isso, tá? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Abençoadas como? Através do descendente, que era o evangelho. A centralidade do evangelho é Jesus como descendente. Próximo. Assim os que são da fé são abençoados como com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então vamos lá. O problema de Paulo com eles é graça versus lei. Ou nós somos salvos pela graça, ou você acredita de verdade nisso, ou você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Então Paulo diz, está escrito, olha, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, se eu começar a impor para vocês a guarda da lei, nós vamos ter que guardar a lei em todos os pontos. E você sabe quem foi que guardou a lei em todos os pontos? Só Jesus. A lei ficou 4.000 anos, 4.000 não, né? A lei foi dada para Moisés lá no ano 1513. Então, ou seja,
ela vai rodar na história da humanidade durante mais de 2.500 anos. E ninguém conseguiu guardar a lei. Então, se você podia ser salvo pelos seus próprios esforços, ou pegar a Bíblia, eu quando era pequeno, que eu era sectário também, eu entendia que se eu lesse a Bíblia toda eu ia ser salvo. Já pensou nisso aí também, varão? Não? Então, irmão, o que acontece? O Paulo diz, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que ele diz da lei. Ou seja, maldito todo aquele que persiste em guardar a lei. Maldito, olha Gálatas 1:8 de novo. Se alguém pregar para vocês outro evangelho, seja amaldiçoado. Então, qualquer coisa que se adicione ao evangelho, qualquer coisa que sua consciência comece a pesar, porque eu não estou fazendo isso, porque o pastor vai lá e ele dá uma dica, né? Ele dá uma dica. Seja o pastor, seja o padre, seja quem for. Ele vai lá e dá uma dica. Aí você fala, puxa vida, eu não estou sendo salvo por causa disso, não sei mais o que, tal. Irmão, esquece. Para. Primeiro que salvo você já está faz tempo, não é? Fiquei muito feliz lá na nossa confraternização que eu peguei, passando, eu vi a Rose conversando com a irmã Edna sobre a questão da salvação, né? E aí eu até brinquei com ela, né? Falei, esse é o ensino que eu mais me arrependo de ter ensinado para o povo. Porque às vezes o povo acha que porque está salvo, está tudo certo, né? Mas eu tenho que ensinar, a Bíblia ensina, eu tenho que ensinar, né? Só que cabe a cada um a responsabilidade, porque ser salvo não significa que você não tem responsabilidade com a igreja de Jesus ou com os outros. Você tem responsabilidade. Aí ela estava comentando, né, que lá na igreja anterior dela, trabalhava-se muito buscando a salvação, né, Rose? E dentro da igreja evangélica é a mesma coisa, tem que fazer um montão de coisa, só que o cara não fala para você isso diretamente. Se você não fizer isso, você vai ser salvo. Mas ele coloca na sua cabeça. E você vai acreditando naquele monte de coisa lá. Entendeu? E aí, vamos lá, próximo. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, veja que agora ele repete o capítulo 2, versículo 19. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, eu sou justificado pela fé. Você já imaginou se Deus fosse justificar por dinheiro? Nenhum de nós seríamos salvos, irmão. Você já pensou se Deus fosse justificar por beleza? Não é? Qual é o seu padrão de beleza? Qual é o padrão de beleza de Deus? É o do século 21? Qual é o padrão? Você entendeu? Já imaginou se Deus fosse justificar porque você faz bastante exercício físico? Já imaginou se Deus fosse justificar porque você é um bom pai? Imagine aqueles que não são bons pais. Já pensou se Deus fosse justificar porque você é um bom marido ou uma boa mulher? E os que não são? Então, o critério de Deus, ele é muito claro. Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado para que ninguém se vanglorie naquele grande dia. Ninguém vai ter peito para chegar em Deus e dizer, eu muito obrigado pela salvação, mas afinal de contas eu mereci, né? Porque cara igual eu lá na terra também era difícil do senhor achar, né? Não tinha jeito. Acho que o único que mais ou menos comparava comigo era o Jó. Entendeu? Então não tem como ninguém comparecer perante Deus se justificando. Então, a única forma de salvação é essa justificação em Cristo. O justo viverá pela fé. O justo não vai viver pela teologia. O justo não vai viver porque ele entendeu bem a Bíblia. O justo não vai viver porque ele é um crente super exemplar, porque o que seriam dos crentes relaxados, que eu conheço um monte. E talvez até eu esteja nesse meio. Então, o que seriam dos outros? Então, o justo viverá pela fé. É isso que nós precisamos compreender, irmão. Então, quando você tiver problema de entendimento, você está com problema, sabe? Ai, meu Deus do céu, isso e aquilo. E guarde bem esse sermão de hoje, porque eu vou continuar ele a semana que vem, para a gente terminar os outros 3 capítulos. E aí você vai compreender direitinho onde Paulo chega. Porque Paulo não está levando esse sermão dele à toa, não. Ele está levando para mostrar a superioridade, a supremacia de Cristo em relação às coisas e às heresias da época antiga e moderna. É isso que Paulo está fazendo, para poder nos ajudar a compreender que mesmo hoje
nós não devemos estar buscando justificação fora de Jesus. E o que mais tem hoje, seja dentro das seitas, seja dentro da própria igreja evangélica, é uma justificação barganhada. Ele quer fazer uma barganha, você entendeu? Para você ser salvo, você tem que fazer isso, mas é conforme eu disse. Irmãos, tem que entender que assim, eu falo rasgado o negócio, mas eu poderia também falar pela neurolinguística, e eu enganaria todos vocês. Você entendeu? Que é o que acontece hoje. Só que o povo gosta de ser enganado. O povo gosta, né? É como diz a velha música lá, me engana que eu gosto. Então, irmãos, a gente tem que compreender. Cuidado, não é discurso bonito. São verdades. Você vai ver lá no capítulo 4, versículo 16, que o Paulo, ele está tão irritado com essa ideia das igrejas da Galácia aceitarem a heresia, que ele diz assim no capítulo 4, versículo 16, será que eu me tornei o seu inimigo porque eu vos falei a verdade? Porque até o capítulo 4, Paulo vai só falando verdade para eles. Então nós seremos justificados, o justo viverá pela fé. Esse é o ponto alto de hoje do nosso sermão. Irmão, não importa, é aí que os caras não gostam quando eu prego. Mas é assim, ó, não importa o que você fez. Como é que é o refrão dessa música, Carlinhos? Não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus conhece o seu interior também. Então, olha só, irmão, então não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus, ele conhece o seu interior, ele sabe quem é você. E se você entender a doutrina da justificação, fique tranquilo. Tem algumas contas que a gente vai ter que pagar nessa terra aqui. A gente vai pagar nessa terra. Pelo nosso comportamento irresponsável, tem conta que a gente vai pagar. Às vezes por, sei lá, falta de raciocínio, a gente vai pagar. Mas você não vai deixar de ser quem você é por conta de tais coisas. E isso, irmãos, que nós estamos aprendendo aqui, tem tudo a ver com o caráter de Deus. Porque veja, Deus colocou um padrão, Ele fixou um padrão. A gente fala em padrão, isso é muito comum a gente ouvir falar, mas a gente não pensa o que é um padrão. Padrão. Para você ter uma ideia, irmão, em mecânica nós temos os blocos padrões. O bloco padrão, vamos imaginar, ele é um bloco, ele tem de várias medidas, tá? Isso aí a gente usa muito em ferramentaria, eu vou contar essa ilustração para você entender o padrão de Deus e o caráter de Deus em relação à fé. E você marca, irmão, onde nós estamos parando, que eu não vou lembrar semana que vem, para a gente continuar daí, tá? Que acontece? Em mecânica nós temos os blocos padrões. Os blocos padrões, eles são medidas exatas. Só que para que eles se mantenham nas suas medidas exatas, eles são mantidos dentro de uma sala controlada, tá? A temperatura. Então você consegue, por exemplo, medir milésimos de milésimos dentro dessa sala controlada. Saiu da sala controlada, já altera a medida, por conta do calor ou por causa do frio. Então o bloco é padrão, mas ele tem alterações, porque as alterações variam de acordo com a temperatura. Então tem gente que pensa que Deus também é assim. Tem gente que pensa que Deus varia o padrão dele, ou o caráter, de acordo com você. Então explica melhor, ancião, explico. O que acontece, irmão? Independente de quem você é, independente do que você fez, o padrão de Deus para você é o mesmo.
Imagina se Deus fosse mexer, irmão, se Deus fosse mexer que nem a gente, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Porque você imagina só, você errou agora. Então Deus, Ele parou de gostar de você agora. Deus fica bravo com você. Você imagina se Deus estivesse dentro dos nossos padrões, irmãos. Deus ia viver cabisbaixo no céu o tempo inteiro. Porque o que o ser humano mais faz é errar. Acertar é pouco. Então o padrão de Deus não muda. Qual é o padrão de Deus? Justificação pela fé. Esse é o padrão de Deus. Não é justificação pelo que você fez. Não é justificação pelo que você vai fazer. Não é justificação por nada. É pela fé em Cristo Jesus. Deus, Ele conhece o seu interior. Ele sabe como é que a coisa funciona. Ele conhece a sua constituição. Ele sabe que você é pó. Você deve procurar andar sim em santidade. Você deve procurar andar da melhor maneira correta. Você sabe que tem hora que você vai pisar na bola, mas não vai alterar o caráter de Deus em relação a você. O padrão de Deus é a justificação pela fé. Deus abençoe vocês.